Esperar direitinho. Deixa eu dar esse F5 aqui. Ok. Pronto. Foi? Pronto, já estamos ao vivo, viu? Facebook. Pronto, ótimo. Agora tem um delay, deixa eu ver direitinho. Tem delay? Tem um delay. Ah, certo. Agora. Bora ver enquanto compartilho o link, enquanto o pessoal vai chegando para nos acompanhar. Tudo. Daqui a pouco vai chegando aí o pessoal. Boa tarde a todos, né? Isso. Vamos aproveitar que o pessoal vai chegando aí para poder a gente fazer a divulgação como deve ser. Manda aí para mim, deixa eu ver direitinho aqui. Pronto. Aqui. Facebook, programa Revista Metropolitana, gente ao vivo. Só aqui logo. Disparando aqui para as pessoas. Você que está chegando aí, o nosso boa tarde. Aproveita, convida amigos do Facebook, convida familiares para a gente bater um papo maravilhoso com o psicólogo e hipnólogo Eduardo Serra. E vamos falar sobre a pandemia, ou seja, a ansiedade em tempos de pandemia. Como essa pandemia está influenciando aí negativamente na vida de muitas pessoas. Sim. Pronto. É o tempo que você também, Eduardo, pode convidar aí as pessoas que você quiser. Estou compartilhando todo mundo aqui, até que eu nunca mais conversei, estou mandando aqui. Aqui a menina me deu um oi aqui, eu já vou logo, assista a minha live. Pronto. Então tá, tranquilo. Pronto, 17 horas, 5 minutos, né? Olha, já tem algumas pessoas chegando por aqui. O Rafael Sá, oi, Jane. Oi, Rafael, beijão para você, a Miriam Rios, a Cida Neves, aproveitando, pedindo a você que está chegando na nossa live, convida outras pessoas, compartilha esse link para a gente bater um papo bem bacana, tá? A partir de agora. Bom, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa plataforma do Facebook do programa Revista Metropolitana. A partir de agora, eu, Jane Silva, com você,
e com o psicólogo e hipnólogo Eduardo Serra. O Eduardo que aceitou o nosso convite e vamos falar sobre ansiedade em tempos de pandemia. Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Jane, boa tarde aí, telespectadores do Revista Metropolitana. Esperamos que hoje a gente possa bater um papo bacana aqui sobre ansiedade em tempos de pandemia e esclarecer bastante dúvidas aí que o pessoal com certeza deve ter muitas, né? Com certeza. Olha, uma breve biografia do Eduardo. Eduardo Henrique Serra, ele é psicólogo e hipnólogo. Nasceu em São Francisco do Conde, é um jovem de 25 anos de idade, tá? Reside em Salvador. Ele formou-se em psicologia na FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciências, é formado em hipnose pelo Instituto Nitidamente, além de ter formação na minha área, né? Rádio e TV, aí pelo ETEB, Escola Técnica da Bahia. Atuou durante 2 anos como psicólogo extensionista da Clínica Escola de Psicologia da FTC, e atualmente também ele está realizando atendimentos clínicos em um espaço terapêutico da capital, não é isso? Isso. Eu posso Correto. dar em primeira mão aqui, eu soube também que você vai estar atuando aí no rádio, alguma coisa assim, né, Eduardo? Na verdade, eu já comecei. Eu agora atuo também na Rádio Metrópole FM, aqui em Salvador. Faço parte da equipe Os Campeões da Bola, que é liderada pelo Edson Marinho e o filho dele, Marinho Júnior. Que bom, que bom. Sinal que você é muito talentoso também, viu? Isso é ótimo. Bom, ultimamente se fala em ansiedade de uma forma. Se esse mal já preocupava muitas pessoas, vários debates aconteciam, imagine agora ansiedade, estresse, depressão, tempos de pandemia. Tem pessoas que estão se sentindo muito mal, né, com isolamento social, não poder manter o contato, né, com outras pessoas, com familiares, com filhos, com netos, enfim, para muita gente. E recentemente uma pesquisa divulgada por mostrou que o Brasil é o que mais tem pessoas que sofrem com ansiedade por conta do coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, das pessoas que eles entrevistaram na pesquisa, 41% dos entrevistados sinalizaram com quadro de ansiedade. Atrás... Jane? Ficaram 32%. O importante é que as mulheres são a internet do Oi. Ver se a gente restabelece essa conexão com porque o psicólogo tá falando. E olha, gente, a pesquisa constatou que as mulheres são as mais afetadas. 49% admitiram ser ansiosas, 33% dos homens que admitiram também. Então, a mulher está em maioria. Vamos ver aqui se a gente retoma. Oi, voltou. Oi, tá, voltei. Foi porque a internet deu uma acelerada aqui, mas agora tá tranquilo. Pronto. No nosso aqui, 2 janelas não tem, não. A gente só tem a do Facebook e a nossa aqui. É bom, veja aqui depois, Yuri, faça uma avaliação. Mas, Eduardo, sim. O que está acontecendo? Por que o coronavírus, né, essa questão da pandemia, acentuou tanto a ansiedade, o quadro de pessoas ansiosas no Brasil e no mundo? Pronto. Mais uma vez, Jane, boa tarde. Para a gente poder entender, Jane, o que é que está levando as pessoas a ficarem tão ansiosas, a gente precisa entender um pouco o que é ansiedade. Ansiedade é um sentimento ligado a preocupações, nervosismo e medos intensos. No início aqui eu falei para você que nessa pandemia está sendo tudo intenso. Então acaba juntando tudo de uma vez,
as pessoas também ainda não conhecem muito sobre a doença, né? Nem o governo ainda sabe muito sobre isso, é uma doença nova, e posso dizer também que tem uma parcela de culpa aí da mídia, meio que sem querer, porque, queira ou não, acaba causando um pânico, né, a população. A ansiedade, ela é causada justamente por essas preocupações excessivas, certo? A ansiedade, ela é um mecanismo natural do corpo humano. Então, a gente não pode tirar a ansiedade. A ansiedade, ela existe para nos proteger de algo ou de alguma coisa perigosa para nós, seres humanos. Por exemplo, se você entra em um ônibus e você suspeita que uma pessoa pode assaltar aquele ônibus, a ansiedade ela vai proteger você daquele meio. Então, qual será a sua primeira atitude? Pedir o ponto para soltar na próxima parada. Porém, isso é a nossa mente que cria padrões de perigos, ou seja, se eu vejo uma pessoa que está vestida e que minha mente acredite que aquele é o padrão de um assaltante, porque isso também é divulgado nas mídias, automaticamente o meu corpo vai querer me proteger, né? Então é interessante a gente estar atento a isso, porque o nível dessas Não estou conseguindo ouvir eu não estou conseguindo ouvir você, Eduardo. Pelo menos para mim aqui não está legal. E Vocês aí, estão agora? Agora voltou. Pronto, é porque ele mutou sozinho aqui, o bicho. Mas enfim, como eu estava falando, onde é que eu estava mesmo, até onde você conseguiu me escutar? Eu fiquei aqui tão observando você, que ficou mudo, e eu não consegui ouvir mais você, entendeu? Você Pronto, estava falando do quadro das pessoas estarem ansiosas, essa questão, por exemplo, se entra um assaltante no ônibus, ela fica ansiosa logo com a próxima parada, para ela se ver sim, livre daquela situação, né? isso. Então, isso é nossa mente que cria padrões de defesa. Dizer, por exemplo, Jane, é uma pessoa assim, assim, assim vestida, essa pessoa ela pode assaltar o ônibus. E isso é a sua mente que cria esse padrão, né? De alguma forma, possa ser pela sua história de vida, possa ser que um dia você já foi assaltada por uma pessoa que estava vestindo com aquele mesmo padrão, né? Então, isso é o nosso mecanismo de defesa que é criado. Porém, como eu estava falando, o nível dessas preocupações, ele pode indicar um transtorno. E aí que entra o transtorno de ansiedade. E dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem vários pequenos transtornos. Temos o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, e entre mais, né, também. Então, é como eu falei também, o fato da doença, o Covid-19, ser uma coisa nova ainda para nós, não só seres humanos, mas para como nós terráqueos. Então, isso causa um medo na população, e pessoas que não são bem resolvidas psicologicamente, emocionalmente, acaba deixando isso tudo, né, explodir. É verdade. Bom, você que está chegando na nossa live agora, né? Você que está ainda se adaptando, convidando os amigos, aproveita. É um papo muito interessante. Eu quero perguntar o seguinte: você anda muito ansioso? Anda muito ansiosa? Quer uma ajuda? Quer uma mãozinha, como a gente diz, melhorar esse quadro de ansiedade? Então acompanhe esse nosso papo agora com o psicólogo e hipnólogo, o Eduardo Serra, e muitas dúvidas vão ser esclarecidas. Você que está na live pode mandar, inclusive, sua pergunta, a sua sugestão, pode interagir conosco, tá bom? A Jane Cruz Reis já está aqui, boa tarde, mana. Beijo, Janinha. Parabéns ao psicólogo entrevistado. E olha que a gente está só no início, Obrigado. mais pessoas, né? E pode interagir mesmo, perguntar o que você quiser. Mas o que eu gostaria de saber de você, Eduardo, é o seguinte:
Como é que a gente identifica o quadro de ansiedade? Quais são os sinais? Não só para a gente identificar se uma pessoa está muito ansiosa, como descobrir isso em nós mesmos. De repente eu estou muito ansiosa e nem percebi. É importante você perguntar isso porque tem um caso de um ex-paciente meu que ele chegou para mim com a queixa de que ele estava tendo muitos ataques cardíacos. E aí, né, investigando mais e tal, e eu pedi para ele procurar um cardiologista. Ele procurou um cardiologista, fez o check-up geral e não deu nada. O coração dele, na época ele tinha 45 anos, o médico disse que é como se fosse o coração de um menino de 25. Certo. Então, o coração dele está anormal, e aí eu, conversando um pouco mais com ele ao longo das sessões que a gente teve, eu identifiquei que a sensação que ele tinha de que ele estava tendo um ataque cardíaco nada mais era do que uma crise de ansiedade. Então, pode falar. Eu li um material do Augusto Cury que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, Sim. SPA. A SPA e a ansiedade são a mesma coisa ou tem alguma diferença? Sim, podemos dizer que são, sim, a mesma coisa, porque quando nós falamos de ansiedade, também vem a questão do pensamento acelerado. Então, para a gente poder identificar a ansiedade, a gente tem que estar atento aos sintomas físicos e aos sintomas psicológicos, porque o nosso corpo humano, ele não é separado de nossa mente. Mente e corpo, eles estão o tempo todo interligados, integrados. Então, os sintomas físicos da ansiedade, nós podemos dizer respiração ofegante, falta de ar, muita falta de ar. Quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ela tem muita falta de ar, certo? Dores no peito também acontece. O que mais? A fala, ela fica extremamente acelerada. Tem pessoas que sempre teve a fala acelerada, sempre teve impulsos não controláveis, né? Então isso pode indicar sim que essa pessoa está sofrendo de um pico de ansiedade, vamos dizer assim. Concentração também, né? E isso, concentração também. A pessoa não consegue se concentrar, não consegue ficar parada, isso é constante. Irritabilidade, a pessoa fica muito irritada, né? Como eu falei aqui. Insônia, muita insônia, muita insônia. Não consegue dormir. Não consegue dormir, e aí é que vem a questão da automedicação. A pessoa começa a tomar remédios para dormir sem saber o que ela tem. E às vezes, a depender do transtorno de ansiedade, a pessoa tomando remédio para dormir pode estar piorando o quadro. E isso, ao invés da insônia passar, a insônia piora. Entendi. Eu já ouvi dizer que dores musculares também têm a ver com ansiedade, né? Sim, muita dor muscular. Sensação de formigamento nos braços, nas pernas. Imagine que eu já atendi um paciente que ele relatava dores no peito, braço formigando, falta de ar. Então, são sintomas físicos de quem está tendo ataque do coração, normalmente. Mas no caso dele era a crise de ansiedade. Então, a crise de ansiedade ela é muitas vezes confundida com ataque cardíaco também, certo? E temos também os sintomas psicológicos, que são os principais fatores para a gente poder identificar, que você já falou aí, dificuldade de concentração, a pessoa fica muito nervosa, preocupação muito excessiva. No caso da Covid-19, nós temos visto as pessoas muito preocupadas excessivamente, as pessoas não têm conseguido manter o pensamento equilibrado. Então, pessoas que dizem assim, eu vi umas postagens assim no Instagram um dia desse, nossa, como essa quarentena fez com que eu me revelasse, eu surtei, né? Porque a verdade são pessoas que não conseguem mais manter esse equilíbrio do pensamento.
e até porque vivemos um período de isolamento social. Então, o ser humano, ele não foi criado para ficar em casa, preso em casa. O ser humano, uma das necessidades básicas é a interação social. Então, imagine você, a gente vive um período em que a interação social é extremamente restrita, né? E para nós, brasileiros, que é uma sociedade que não foi acostumada a viver, a ter uma saúde preventiva, né? Então, isso acaba piorando. Se você comparar o Brasil com o Japão, é totalmente diferente, até porque a cultura oriental é muito diferente da ocidental. O japonês, até antes mesmo da pandemia, eles andam o tempo todo de máscara na rua, né? Porque lá tem muito mais doenças que podem ser proliferadas pelo ar, né? Então, eles têm uma consciência maior em usar máscara, em manter esse distanciamento. E isso eu estou falando do japonês e também do chinês, porque são o mesmo tipo de cultura, a cultura oriental. Certo? Uma coisa que eu observei é que muitos ouvintes da rádio, do programa que a gente faz, e internautas que interagem por aqui, por essas plataformas conosco, o pavor maior é quando se fala do número de mortes por Covid. Muita gente já embutiu na mente que o número de mortes está sendo alto e que a qualquer momento pode chegar nela. As pessoas ficam com essa coisa, meu Deus, se eu pegar eu vou morrer, isso vai acontecer comigo. Então as pessoas, querendo ou não, estão assimilando muito, né, o lado ruim do vírus, que se o vírus chegar pode, né, vai acabar com minha família, vai acabar comigo. Então isso está deixando as pessoas apreensivas. Como é que a gente pode reverter isso? O que você recomenda, né, para quem está vendo sempre os noticiários, para quem está aí com esse medo de que o vírus chegue e que possa ser muito ruim isso para a família? Porque as pessoas nunca imaginam assim, tem muita gente assintomática que pega o vírus e não sente nada. Eu busco trabalhar minha mente, tipo assim, poxa, eu estou torcendo que quando eu pegar esse vírus, porque fatalmente, né, lá na frente, você mais cedo ou mais tarde, você vai pegar. Então, eu busco torcer que se eu pegar, que eu seja uma dessas assintomáticas, ou então que tenha sintomas bem leves, né, que não precise para uma UTI, não precise de uma intubação. Mas já tem outras pessoas que não. Porque se chegar, porque eu já tenho problema disso, porque eu estou do grupo de risco. O que se diria? Pronto. Os estudiosos já estão iniciando uma discussão dos fatores psicológicos da Covid. Porque é muito mais fácil, quando você descobre que você tem uma doença, em alguns casos que eu já vi, a pessoa, quando toma consciência, né, da doença que ela acomete, e essa pessoa fica tão assim instaurada com aquilo aqui na mente, poxa, eu tô com isso, eu tô com isso, eu tô com isso, a tendência é ela piorar o quadro. Certo. Então, claro que tem a questão, quem é grupo de risco e quem não é grupo de risco, mas eu como profissional, acredito que sim, tenha o fator psicológico. Até porque tem pessoas que são grupo de risco, mas que já pegaram e ficaram assintomáticas. E só ficaram sabendo depois que fez o exame deu que a pessoa já teve. E já se curou. Entendeu? E já se curou. Então, a questão também das mortes que você falou aí, os transtornos de ansiedade, ele tem muito aquela questão de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento com aquela pessoa. Uhum. Eu vou morrer a qualquer momento, eu vou pegar Covid a qualquer momento, eu vou perder o controle de mim a qualquer momento. E isso vem muito com a característica do transtorno de ansiedade. Tem um transtorno tem a síndrome do pânico, que ela entra no grupo do transtorno de ansiedade. O que é o transtorno do pânico? É um transtorno de ansiedade em que a pessoa ela o tempo todo acredita que algo de ruim que vai acontecer com ela, ou que alguém está perseguindo ela, né? E isso é característica do transtorno do pânico.
E isso nem sempre é verdadeiro, essa sensação de perigo. Então, quando essa sensação de perigo, ela não é, quando esse perigo ele não é real, é só uma sensação, já é algo para a gente ficar ligado aí. A gente procurar entender o que está causando aquilo, procurar uma ajuda profissional também. Pela experiência que você tem, necessariamente quem sofre de transtorno de ansiedade, ela pode evoluir para uma síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Entendeu? Pronto. Mas seria um grau mais elevado? Sim, sim, sim. No transtorno de pânico, você fica com a sensação de que algo ruim vai acontecer, que alguém está te perseguindo, de que fulano de tal ele vai acabar com sua vida a qualquer momento, que o seu marido está te traindo e que, né? Então, isso são características do transtorno do pânico. A nossa mente começa a criar situações fantasiosas e isso vai gerando sensações em nosso corpo. Quais são essas sensações? Falta de ar, dor no peito, né, formigamento, o pensamento muito acelerado, a fala também muito acelerada. A pessoa começa a tomar atitudes sem pensar também, né? E aí também a gente pode entrar num debate de violência doméstica também, né? Certo. Mas, enfim, o transtorno do pânico, ele é isso. Ele, como o próprio nome já diz, Jane, ele é um pânico, ele instaura um pânico na pessoa. Seja lá qual for esse pânico. Como é que a gente resolve isso? Primeiro é identificar que você precisa de ajuda, né? Porque não adianta a pessoa, eu estou sentindo isso, vou procurar aqui no Google. Aí vai. Aí lá no Google, qualquer coisa que você pesquisar vai dar a mesma coisa. Você está com câncer, né? Eu já vi muitos pacientes assim, eu procurei isso no Google e deu que eu estou com câncer. Eu digo, calma, não é por aí. O Google, ele é generalista. Então, tem que procurar um profissional. Se tiver sentindo sintomas físicos, procura um médico, faz um check-up, vê se tem alguma coisa de errado. Se o médico dizer que não tem nada, pode ser algo psicológico, pode ser algo emocional, procura um terapeuta, né? E aí o terapeuta vai direcionar melhor o tratamento. Eu posso dizer para você que em 60% dos casos, a pessoa que estiver fazendo terapia, ela pode precisar de um acompanhamento psiquiátrico também. E aí eu começo a indicar para o psiquiatra também, para poder indicar algum ansiolítico, né, que vá amenizar um pouco esses sintomas e tal. Ok. Olha, tem pessoas aqui na nossa live, mandar logo um abraço para. Eu já falei do Rafael Sal, Josimário Alves também dando boa tarde para a gente, chegou por aqui. Obrigada, Josimário. Jorge Ítalo disse: estou na área, valeu. Sueli Maria chegou também, dizendo boa tarde, Jane. Ilma Lopes, bairro da Glebaé, Camaçari, beijo para você, Ilma. O Chico Silva, boa tarde, Jane. Chico já está aqui acompanhando. Obrigada, Chico Silva. Também tem o Francisco Carvalho. Boa tarde, Jane Silva. Vou aqui, Gisele, valeu. A Sueli Maria. Márcio Valverde. Boa tarde, Jane. Estou sintonizado em vocês. É o Márcio Papinho, lá de Mata de São João. Valeu, Papinho. Um abraço. A net aí tá ruim. Melhorou, não foi, Chico? Chico Silva finalizou, agora melhorou. Também tem aqui, deixa eu ver, mandar um abraço para Dulcilene Nascimento. Boa tarde, o tema maravilhoso e necessário de se abordar. Valeu, Dulcilene. Alice Santos, estou aqui pela primeira vez, mas estou. Que bom, né? Que bom. Camila Ferreira também, Maria Lima, Márcio, obrigada. Também o Paulo Argolo, grande Paulo, meu professor aí de mídias sociais. Eduardo e Jane, gente boa demais os dois. Olha aí o Paulo Argolo. Paulo. Eu conheço o Paulo. O Cris também conhece. Eu também, menino. Quem não conhece o Paulo?
Quem não conhece? Eu estou sentindo falta das pessoas fazerem perguntas, interagirem. Pode ficar à Pode fazer vontade. pergunta. É um papo que não é só da Jane com o psicólogo e hipnólogo, não. É o internauta Isso. também interagindo, buscando esclarecer. Olha, eu vou fazer uma revelação aqui, por conta do que a gente está falando, Sim. e até do que você já abordou. Quando eu falei, eu já li, eu busco ler algumas coisas do Augusto Cury, porque eu tive transtorno de ansiedade e eu tive a síndrome do pânico. Né? Eu passei por isso, já tem 6 anos, caminhando para 7 anos já isso. E como foi que eu identifiquei? Primeiro, assim, eu ia dormir, você vê, nada a ver com Covid ou quanto tempo tem, mas o excesso de trabalho, né? Você sentir nos ombros o peso da responsabilidade, muitas demandas, aí vida pessoal, você sabe que a mulher nessa correria que ela vive, família, filhos e tal, pronto. Eu passei a ver que eu ia dormir e não conseguia. A mente ficava parecendo que tinha um motorzinho e os pensamentos, tudo que aconteceu durante o dia ia... Aí eu não liguei, achei que isso era normal. Aí você vai, como você falou, da automedicação, mas aí eu fui para a receita da vovó, né? Um chazinho de camomila aqui, uma erva cidreira ali, um chazinho de capim-santo. E vai chegando uma hora que essas coisas não vão resolvendo, porque você está no mesmo ritmo de trabalho. Meu amigo, vai aqui, vai ali. Aí eu dei para ir dormir e acordava no meio da noite com o coração super acelerado. Aí, gente, eu tenho um problema de coração, é o que você falou que chega no seu consultório. Né? Ia dormir, o coração acelerado, chegava a ferir aqui a pressão arterial e realmente já estava passando de 100 os batimentos cardíacos. O que está acontecendo? Imagine, aí eu fui a médico, acredite, meu amigo, os médicos só viam essa questão do ansiolítico, você está muito ansiosa, você está muito estressada. Sim. E aí chegou uma época que eu resolvi sair do trabalho andando para ir na agência bancária. Meu amigo, quando chegou no meio do caminho, bateu um pânico. Eu achava que antes de chegar à agência bancária, alguma coisa de ruim ia me acontecer. Do nada veio isso. E eu vivi um período que eu não conseguia mais sair na rua sozinha. Se eu fosse para uma praia, eu achava que ia morrer. Eu me lembro de uma vez que eu fui para Salvador, né, fui com meu esposo, eu fui como carona, claro, não tinha condições de dirigir. E aí, quando eu vi aquele engarrafamento, eu queria abrir a porta do carro e sair e fugir daquele engarrafamento. E eu não estava me reconhecendo, gente, dessa não sou eu. Quando eu chegava em Praia do Forte, acredite, eu ia parar na unidade de saúde, passando mal. Quando chegava lá, não tinha nada. É incrível isso. Aí foi quando se identificou isso, né? O transtorno de ansiedade, a sobrecarga. Garanto a você, busquei fugir dos remédios, tarja preta, isso tudo. Caminhei aí para homeopatia, uma nutrição e tudo, e graças a Deus eu me libertei de sair. Mas, meu amigo, eu não desejo a ninguém. Imagine agora em tempos de Covid o que as pessoas não estão passando, não estão sentindo. Eu acho que eu estou conseguindo tirar isso de letra, porque eu já vivi isso lá atrás e tudo que eu aprendi, hoje eu busco contornar. Mas e as pessoas que não conseguem? Eu estou dando esse depoimento, falando de mim mesma, porque muitas pessoas podem, de repente, né? Poxa, eu estou sentindo isso, Jane. Olha, eu vou dormir, eu fico assim. Né? Poxa, como é que eu venço? E eu quero dizer a você que está do outro lado, você que está acompanhando esse bate-papo meu com o Eduardo, que você vence sim. Que tudo. Quantos pacientes você acha que você já ajudou a sair do transtorno de ansiedade, Eduardo? Olha, eu me formei em 2017, foi, né, estamos em 2020, né? Olha para aí, tá vendo? 3 anos olha o que a pandemia tá fazendo já com a pessoa. 2017, só que eu tenho, de experiência clínica mesmo, eu tenho 4 anos e meio. Certo. Vamos supor, mais ou menos umas 30 pessoas, 35 pessoas a se curar do transtorno de ansiedade. Isso porque tem alguns também que não conseguem dar conta do processo terapêutico, isso é muito normal, e acabam até abandonando a terapia, e aí depois a gente não tem mais notícia, né, do paciente e tal.
mas de pacientes assim que eu cheguei a dar alta terapêutica, pode contar aí uns 30, mais ou menos. Graças a Deus, né, meu amigo? É verdade. E eu posso dizer para você que até o semblante da pessoa muda, né? A pessoa chega, tem uns mesmo que chegam à primeira sessão com muitas olheiras, pronto. Isso, Embolou um pouquinho aqui. saiu. Saiu. E que acabam saindo melhores até das sessões. E Olha, tem já outro. está chegando pergunta, viu? Sim, pode Olha, a perguntar. Lúcia Ferreira entrou aqui na nossa live. Obrigada, Lucinha, você. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Eu estou buscando ir. A Jane também tem pergunta. Está chegando aqui a Alice, que já falou que está pela primeira vez. É que eu estou repassando a live, mas já vi várias perguntas aqui. Né? Laine está na nossa live, a Janaílza, seja bem-vinda também, Jana. Doutor Iderval Reginaldo Tenório, que fez a live com a gente semana passada, falando sobre a Covid e os medicamentos. Beijo, doutor Iderval, já está aqui, muito obrigada, meu amigo. A Camila Ferreira também chegou, Mara Lima, obrigada. Solange, do litoral de Mata de São João, Solange Sena, Aureliano, beijo grande. Jean Charles, Mata de São João por aqui. Roseli Conceição, muito obrigada. Obrigada também aqui. Olha, o Márcio Valverde, é o Márcio Papinho, né? Está dizendo o seguinte: é muito gratificante esse tema, pois passamos um momento que a ansiedade toma conta de todos, esposas e filhos. E está sendo famílias inteiras, né? Sim. É como eu falei no começo, tudo agora está sendo muito intenso, né? A gente não conhece muito sobre a Covid-19 e tem outro fator também, o fator também das fake news. As fake news também contribuem para o processo do desenvolvimento do transtorno de ansiedade, porque chega aquele momento que você não sabe que notícia é verdadeira e qual que é falsa. E aí você fica naquele meio termo e aí não consegue, né, esclarecer. Mas eu ainda creio que a gente possa, assim, sair dessa. Eu acho que, como toda a pandemia, ela tem um período que se estabiliza, né? Pode demorar um pouquinho ainda, mas acredito que esse momento chegue. E quem estiver passando por esse processo, né, de ansiedade elevada, que procure um profissional, né? Converse com um profissional. Tem algumas instituições aí que estão promovendo até atendimento gratuito com quem tem um familiar que está com Covid. Tem outras instituições que estão fazendo preços mais populares, né, justamente para poder atender mais esse universo aí, porque são muitas pessoas, sim, que estão desenvolvendo o transtorno de ansiedade. O Paulo Argolo está dizendo o seguinte para a gente: eu estou ansioso e descontando tudo na comida, estou comendo muito. É o que mais tem, né? Porque assim, a ansiedade, ela tem uma característica também. Quando você está com o pensamento acelerado, com o seu corpo todo ligado no 220, você tem que descarregar aquela energia em alguma coisa. E qual é a primeira coisa que a gente encontra? Comida. A gente tem comida, livre acesso à comida, então é o primeiro fator que a gente encontra, abre a geladeira, tem lá a comida. Outras pessoas buscam séries para poder assistir, Netflix, filmes. Já outras pessoas estão sendo um pouco mais inteligentes, estão produzindo, escrevendo, lendo. Então a gente de fato precisa descarregar essa energia também, né? Por isso que o serviço de fast food, entrega de delivery, tem crescido bastante, pelo menos aqui em Salvador, né? O que eu tenho notado. A gente tem que ter as válvulas de escape, meu amigo, senão ninguém tenta. A Jane Cruz Reis está perguntando o seguinte: Eduardo, como manter a calma quando você ouve aquilo que não te deixa feliz?
Pergunta interessante essa aí, viu? Porque assim, ó, uma das dicas que eu dou para você controlar a ansiedade é você respirar fundo, fazer um trabalho também de respiração diafragmática, né? Meditação ajuda bastante, ou até mesmo escutar música, né? Eu acho que assim, Augusto Cury até fala em alguns livros que ele tem, agora eu esqueci qual o nome do livro, mas ele fala que nós temos que entender que o tempo ele corre, né? Que o tempo, que cada coisa tem o seu tempo, né? E que a gente se antecipar a esse tempo, nada vai nos ajudar. Então, o que é ansiedade também? A ansiedade é a gente se preocupar com o futuro, com o que ainda vai acontecer. Só que esse futuro ele é incerto, né? Então, o que eu recomendo também para as pessoas é a pessoa focar no presente, no aqui e agora, né? O que realmente importa é você se concentrar em como você está hoje. Ah, eu quero, daqui a algum tempo, eu quero viajar, eu quero ir para a Disney, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sim, mas o que você pode fazer hoje para que lá na frente você consiga fazer isso? Que às vezes as pessoas acham, eu quero fazer isso, então isso vai cair do céu. Não é bem assim que acontece. Eu vejo muitas pessoas se preocupando muito com o futuro, que é a ansiedade, pessoas se preocupando muito com o passado, que é a depressão, e muitas pessoas deixando de viver o que está aqui hoje. Então, muitas das vezes, a pessoa está lá no seu processo ansioso ou no processo depressivo, mas ela esquece que ali no presente tem pessoas que querem chegar mais perto delas, tem pessoas que precisam da atenção dela também, né? Então, é a gente também ter um pouco de consciência, não consciência no sentido de responsabilidade, mas é você estar consciente que você precisa viver o hoje, né? Porque o que nos resta é só o agora, né? O depois, como o próprio nome disse, vem depois, né? É interessante isso que você fala, porque a gente deve se preocupar, nesse momento, com o que está ao alcance. Eu vi ontem um vídeo do cantor Zezé de Camargo, onde ele gravou, né, na fazenda dele, e ele dizendo, poxa, nessa correria do dia a dia, a gente não para prestar atenção nesses grandes detalhes que estão próximos da gente. Aí ele mostrou um pé de pé e vários detalhes da propriedade dele, e ele dizia, na correria dos shows, eu nunca tinha parado para observar isso aqui. Então, eu acho que está na hora da gente ter esse olhar, né? É uma flor, é o céu. Quantas vezes... Para aí para lembrar qual foi a última vez que você parou para olhar para um céu, as estrelas no céu, contemplar as estrelas, contemplar a natureza, o nascer, o pôr do sol, enfim, tem detalhes que no dia a dia a gente não observa, né? O outro que está ao seu lado, um detalhe da sua casa, como você pode melhorar a sua casa, atualizar seus projetos, tá? Eu acho que é por aí que a gente deve aproveitar. É a gente poder contemplar o que está à nossa volta. Pode parecer algo simples, né? E muito engraçado até, mas um dia desses eu estava prestando muita atenção numa formiga que estava carregando o grão de arroz. E aí eu estava pensando, digo, nossa, poxa, olha como a formiga carrega esse grão de arroz. E aí a formiga ficou parada até que chegasse outra formiga para ajudar ela a carregar aquele grão de arroz. Eu digo, nossa, olha como isso é interessante e eu também não estava me dando conta disso, né? Chega até a ser cômico isso. Eu digo, nossa, Mas é né, verdade. a natureza é sensacional, é espetacular. Tem muita coisa interessante acontecendo à nossa volta e a gente não observa. O Braz Nunes, que é do restaurante do Braz, no litoral de Mata de São João, está aqui na live. Ele está dizendo: eu estou adorando o esclarecimento sobre ansiedade e o pânico.
A Cris Barbosa está dizendo, é importante também tirar um tempo para fazer algo que gostamos e evitar os excessos de informações. Nos deixa com a mente sobrecarregada, fica um furacão de emoções. Sim, sim, sim. E é engraçado também porque nada que é excesso vai ajudar, ou seja, tudo que é em excesso atrapalha. Não só no caso de ansiedade, mas falando o ser humano em geral. A gente tem que aprender a manter um equilíbrio entre as coisas. É Então, verdade. tem hora para tudo. Tem hora para você fazer atividades que você gosta, para fazer atividades que você também não gosta, porque são nessas divergências que a gente passa a se conhecer mais também, né? O Jailson, da cidade de Bititá, Bahia, está aqui com a gente. Obrigada, Jailson, Bititá. Bem longe, viu? Mas está aí ligadinho. Mandar um abraço também aqui, agradecer por estar na nossa live. Tem gente que está na live e não está falando nada, mas está aí. Braz, obrigada. Sueli Maria, do Cineia, já falei. O Paulo, Márcio Rabelo também está aqui. A Lúcia Grande Ferreira. Márcio. Olha aí. Seja bem-vindo, né, Márcio? Yuri Martins com a gente, Matheus Araújo, Helena Pereira, Ilma Lopes, Ivanilson Bagaceira. O que é isso, Ivanilson? Criativo ele, viu? Ivanilson Bagaceira. Aliás, é Ivanzinho Bagaceira, corrigindo. Ivancinho Bagaceira. Valdinéia Santos, Osneide Silva, Valdinéia Santos também, Vilma Gomes, Maria Santos, Miriam Rios, Cíntia Souza, muita gente boa. Olha, você que já está na live, pega aí esse link, compartilha com seus amigos. Quem você acha que está precisando escutar esse bate-papo nosso e até participar, tirar dúvida. Aproveita que nós temos aqui um psicólogo e hipnólogo, que é o Eduardo Serra. Mas, Eduardo, dentro desse contexto, né, da ansiedade em tempos de pandemia, a gente já viu aqui na pesquisa que as mulheres estão sendo mais acometidas que os homens. Por quê? Sim. Pronto, a gente pode citar inúmeras causas, como, por exemplo, o fato do isolamento social, isso pode estar contribuindo bastante, porque as mulheres, elas estão sendo mais convidadas, e os homens também, claro, estão sendo mais convidados a conhecer mais os seus parceiros. Então, curiosamente, nesses 3 ou 4 meses que estamos vivendo esse período, o número de divórcios quase que triplicou aqui no país. É impressionante isso. Verdade, né? Não quer dizer que isso seja culpa da pandemia, mas possa ser que aquele casal ou aquela mulher estava aguardando tantas coisas ali e que precisou chegar um estopim, né, para que isso explodisse, né? A ansiedade também, gente, ela tem uma causa genética também. É importante salientar. Por exemplo, se você teve alguém na sua família ou tem que já teve um transtorno de ansiedade, você provavelmente tenha um gene do transtorno de ansiedade. Não quer dizer que você vai ter. Quer dizer que você tem um gene e que aquele gene só está esperando um gatilho para ser ativado. Entendeu? Todo transtorno psicológico ele tem a causa genética também. Assim como o Alzheimer, ele tem também, né, a sua carga genética. Então, o que eu recomendo para essas pessoas que têm o gene, né, dessas doenças instauradas é que busquem medidas preventivas, né? O quanto mais você retardar esse processo, vai ser melhor. A doutora Ana Celeste, olha aí, Mata de São João também presente. Olá, amiga, ótima live, advogada maravilhosa. Já deu várias entrevistas em nosso programa. Seja bem-vinda, viu, doutora Ana Celeste? Obrigada. O Jailson está dizendo, boa tarde, minha amiga, que ótimo bate-papo. Queremos ajudar você e várias outras pessoas, Jailson. A gente busca ajuda, queremos melhorar a nossa qualidade de vida, e com essa pandemia está sendo ruim para muita gente. Vamos amenizar aí com esse bate-papo, né? O Paulo Vieira está dizendo, boa tarde. Eu sou muito... Paulo não, Paula. Paula Vieira está dizendo, boa tarde. Eu sou muito ansiosa e
depois dessa pandemia, fiquei pior. O que o que posso fazer para controlar, né? Traduzindo, ela disse que é muito ansiosa e depois da pandemia ficou pior. O que é que a Paula pode fazer para controlar? Pronto. Paula, primeiramente, Paula, você deve separar um tempo, né, do seu dia para você relaxar, né, de desacelerar um pouco o seu corpo e os seus pensamentos, fazendo meditação, respirando, fazendo alguma coisa que você gosta, como por exemplo, não sei se é o caso dela, mas ela tipo poderia ouvir música, assistir TV ou até mesmo cozinhar também. Está sendo uma atividade que pode ajudar bastante. Outra coisa também é você identificar o que está te deixando ansiosa. Isso é muito importante, porque uma vez você identificando o que está te deixando ansiosa, isso fica mais fácil para você poder administrar. Né? E quando é o Covid? É o coronavírus que está me deixando ansioso ou ansiosa. E aí, o que é que faz? Mas precisa saber o que relacionado ao Covid é o quê? É o medo dela pegar? É porque um parente dela pegou Covid? Né? Porque a ansiedade... o medo de morrer, ou até descobriu que tá com Covid e tem medo de morrer, de parar na UTI. Então a gente tem que investigar bastante, né, essa questão aí. E curiosamente também que o abuso de álcool e outras drogas também aumentou muito nessa pandemia. Né? Eu não sei o que está levando essas pessoas a fazer esse abuso excessivo, porque cada pessoa vai ter um motivo, uma causa diferente, mas é interessante que a pessoa também pare, pense, reflita um pouco, né? E pense mesmo se aquela é a melhor atitude que ela está tomando. Porque a gente vive numa sociedade que diz assim: eu vou beber para esquecer os meus problemas. Não é bem assim. A bebida só faz com que você bote os problemas para debaixo do tapete. E depois vem piores. E depois vem pior. E quanto maior a sujeira debaixo do tapete, maior o trabalho que a gente vai ter para poder arrumar. Agora, Eduardo, você falou aí, tem que descobrir o que é na pandemia que está fazendo a pessoa ficar ansiosa. Tá, é o medo do vírus, é o medo de morrer por causa do vírus. Pronto, a gente está falando da pandemia. E eu conheço várias pessoas que, amiga, só de pensar que eu posso pegar esse vírus, eu já fico apavorada. Amiga, eu não quero nem imaginar esse vírus chegar na minha casa. Amiga, se eu pegar, eu morro porque eu tenho problema disso, daquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu gostaria agora de ouvir você, não só como psicólogo e até como hipnólogo, como é que a psicologia e a hipnoterapia pode estar ajudando pessoas assim, o aconselhamento que você está agora aqui nessa live, né, nesse atendimento virtual e à distância, né, através do nosso programa, para as pessoas que estão ansiosas e já sabem que o principal motivo é Covid, é o medo de pegar a doença e os efeitos que pode trazer para ela e para a família. Pronto. Eu vou falar agora sobre a hipnose. Lá na hipnose, a gente usa muito as técnicas, os exercícios, né? A gente faz o cliente imaginar o seu grau de ansiedade. Né, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir mais esse grau de ansiedade, esse grau de preocupação, fazer ela compreender que, apesar da gente estar vivendo um momento difícil, mas que, como todo momento ruim, chega um momento que passa. Né? Então, tem uma técnica na hipnose que é muito boa, que é a técnica da visualização assistida. Como essa técnica? Eu faço o paciente imaginar uma TV
a TV, e isso aí a pessoa está de olhos fechados, já está em um processo de transe já e tal. E aí eu peço para essa pessoa colocar a cena, uma cena traumática que esteja causando ansiedade. Então, nesse caso da Covid, eu peço para que ela coloque cenas que passam de tragédia, pessoas morrendo e tal. Ok. Normalmente a pessoa vai dar cor a essa cena. E o que eu faço? Eu peço para que essa pessoa imagine essa cena em preto e branco. E a partir daí eu vou pedindo para que essa pessoa vá diminuindo a quantidade de polegadas dessa tela até que se transforme em uma tela bem pequenininha. E em seguida eu peço para que a pessoa visualize uma cena que te traga paz em uma tela de, vamos supor, 80 polegadas e com bastante cores. E a tendência é a pessoa começar a ficar mais tranquila quando visualiza essa cena de tranquilidade. Pode ser qualquer cena, pode ser praia, pode ser cinema, pode ser sair com os amigos, pode ser imaginar, tipo, o companheiro, a companheira. Então, pode ser qualquer cena que traga prazer, né, àquela pessoa. E nisso aí eu vou instalar no mecanismo mental dela um gatilho. O que é um gatilho? Por exemplo, toda vez que eu vejo notícias sobre Covid, eu fico ansioso, eu começo a ficar nervoso. Então, eu vou pedir para a pessoa, toda vez que você assistir alguma cena sobre morte relacionada à Covid, sobre qualquer tipo de violência também, você vai fechar os olhos, vai respirar fundo e automaticamente essa cena de prazer, aquela cena, né, que você criou, aquela cena de prazer, ela vai vir em você e você vai esquecer toda essa preocupação por causa de Covid e tudo mais. Então, isso é um gatilho. Eu instalo gatilhos para que a pessoa... Isso. E esses gatilhos, eles têm que também estar em manutenção, porque não significa que eu instalei um gatilho ali naquela sessão, não significa que o gatilho estará ali para sempre. Por isso que a pessoa volta em uma próxima sessão e eu fortaleço ainda mais esse gatilho, né? E quanto mais opções ela tiver, melhor, né? Isso. E isso acaba ajudando a pessoa nesse processo. E chega, em alguns casos que eu já atendi até, a pessoa não precisava mais de gatilho, porque ela fechava o olho e aí já vinha toda aquela cena de prazer, de bem-estar nela. E aí a pessoa ficava mais... Você faz ela enxergar que os problemas que ela tem são pequenos diante da grandeza de coisas boas que estão ao alcance delas. Isso, porque nós temos infinitas possibilidades. Então, o que acontece na ansiedade? A ansiedade faz a gente só enxergar o lado ruim. Isso é o lado ruim, então a ansiedade aí, se você estiver assim para o mundo, a ansiedade faz com que você fique assim. E faz só você enxergar aquilo. Problema. Isso. E o que eu faço? Eu faço a pessoa enxergar mais possibilidades além daquele problema. Okay. Né? Claro que o problema ele não vai sumir. Eu não sou mágico para poder fazer problema sumir. Mas quando a pessoa enxerga mais possibilidades, ela não passa mais a focar somente naquele problema. Olha, Célia Maria, olá, Janinha linda. Obrigada, Célia. Beijo grande para você, aniversariante do dia. A Célia Maria está aqui na nossa live. Beijão para você. Parabéns. Feliz aniversário. O Chico está dizendo o seguinte, Chico Silva, eu só durmo 1 hora por noite, não tenho sono. Por que será? Será que ele está ansioso? A gente tem que investigar, porque assim, tem que ver quantas horas por dia ele está dormindo. Ele disse que só 1 hora por noite? Só 1 hora por noite é muito pouco, muito pouco. A concentração dele vai ser quase zero durante o dia. Ele vai ficar muito... o corpo vai começar a ficar mole mesmo.
porque o nosso corpo ele precisa descansar. Então precisa aí ver com o Chico o que é que está acontecendo, que está fazendo ele ficar com insônia aí. E reverter esse quadro, viu, Chico? Isso não é Reverter bom. esse quadro, porque o mínimo que a gente tem que dormir por noite são 6 horas, e o máximo de 8 a 9 horas. Então é bom a gente ter um equilíbrio nisso aí. A doutora Ana Celeste está dizendo, eu tive Covid, e em alguns momentos em que os sintomas se apresentavam mais forte, cheguei a ter crise de choro, com medo de ser internada e entubada. Interessante isso aí, viu? Interessante. Imagine, então, no caso dela, aí eu posso dizer aí que ela teve um pouco de síndrome do pânico. Eu não sei se ela desenvolveu. Eu não sei também se ela desenvolveu um TAG. TAG, que eu digo, é transtorno de ansiedade generalizada, né, que acaba causando essas crises de choro excessiva. Oi? Aproveito para me arrumar livro. Como é que é essa TAG, esse transtorno generalizado, é o quê? A TAG, ela é a combinação de uma preocupação excessiva com um estresse recentemente que passam a interferir no seu dia a dia. Ou seja, eu vou citar um exemplo. No caso dela, qual o nome dela mesmo? Que eu até esqueci. Doutora Ana Celeste. Doutora Ana Celeste, no caso, ela descobriu que estava com Covid. E aí, o que aconteceu com ela? Né, claro, eu não estou aqui, eu não sei se foi isso, né? Exatamente, mas eu vou criar aqui uma hipótese. Ela ficou muito preocupada, com medo de ser internada em UTI, porque aí a mente já linka com que a mídia está dizendo, que a maioria das pessoas que são internadas geralmente morrem. Então isso acaba gerando uma preocupação excessiva, o nível de estresse dela aumenta e o corpo precisa descarregar de alguma forma. Como é que o corpo começa a descarregar? Por meio de desmaios, crise de choro. Às vezes você está chorando, você não sabe nem o porquê você está chorando. Os desmaios também. Em alguns casos, crise de vômitos e taquicardia. Então, esse é o transtorno de ansiedade generalizada. É quando você generaliza aquela preocupação. É quando você acha que o fato de você ter pego Covid, né, nesse caso, vai fazer com que você seja internado a qualquer momento. E muita gente tem medo da intubação, né? Muita gente. Até porque das imagens que circulam, né, pelas redes de pessoas entubadas e tudo mais. O Francisco Carvalho está dizendo, boa tarde, mais uma vez, Jane Silva. Essa live foi feita exclusivamente para falar dos meus sintomas relacionados a mim, porque algumas perguntas que eu ia fazer, vocês já responderam, que bom. O Chico, ele está saindo hoje do isolamento, né? Ele teve Covid, ele passou 16 dias no Hospital Geral, até descobrir o que era que ele tinha, depois foi para um centro de campanha, e graças a Deus, né, eu sei que ele ficou ansioso, ele teve uma crise nervosa, inclusive dentro do hospital, ele disse que pensou até em pegar o celular, jogar longe, quebrar o celular, não queria falar com ninguém, o desespero bateu. Mas aí os amigos buscam, né, dentro do possível, falar com ele, mesmo que seja à distância, e eu sei que, graças a Deus, ele passou por isso tudo, hospital de campanha, conseguiu alta, e está logo, logo aí saindo disso. Agora, é bom não vacilar, né, e cuidar da mente, mesmo depois de ter passado, né, por todo um tratamento e isolamento aí por conta da Covid, né, Eduardo? Sim, sim. É como eu falei, se a gente ficar focando demais em Covid-19, 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 a gente vai acabar ficando mais ansioso mesmo. Isso é inevitável, porque a mente só vai focar naquilo. Então, o que eu recomendo? Estar em isolamento social, né, por conta da Covid e tal, tenta fazer algumas atividades, né, que possam tirar um pouco esse foco.
tenta assistir um pouco uma série que você queria assistir a um bom momento e você não teve tempo para isso. Eu mesmo acabei de assistir recentemente uma série de 5 temporadas, e isso ajudou bastante, até porque tirou um pouco o foco daquilo, né? Então, muita gente também tem assistido o Jornal Nacional e felizmente porque está nos informando, e infelizmente porque só está focando nisso, o Jornal Nacional está mostrando todos os dias cenas de Covid, depoimento de médicos e profissionais da área de saúde, e isso acaba contribuindo até para que a população adoeça psicologicamente, né? Eu não estou dizendo aqui que o Jornal Nacional é culpado, não é isso, até porque a imprensa está nos informando, mas a gente tem que buscar também outras alternativas, né, para poder tirar um pouco o foco disso. Recentemente aqui em Salvador teve o cinema drive-in, né? Então pessoas puderam assistir filmes, assistir o show da banda Eva, e isso tirou um pouco o foco até. E alguns lugares já estão adotando isso, né? Isso. E eu vou até mais além. A pandemia, ela tem um lado positivo também. Ela tem um lado positivo de que ela está revelando cada vez mais que nós precisamos nos reinventar, né? Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos criar coisas novas todos os dias. E isso faz parte da humanidade até. Olhe lá para trás e veja o quanto a humanidade já avançou, né? Hoje, inclusive, a gente já pode até falar sobre cura da AIDS, inclusive, né? Então você vê aí o quanto a gente já avançou em termos científicos, em termos sociais também, né? O fato da mulher hoje ser mais ativa na sociedade, isso já nos mostra o quanto a gente já mudou em relação, né, a tempos passados. Então é importante que a gente, né, tire um pouco o foco disso e foque também em algumas coisas também que nós não estamos prestando atenção e que requer também muitos cuidados também. Olha você que eu sou jornalista, né? Estou no dia a dia fazendo reportagem e tudo, embora agora eu estou me dedicando mais ao programa de rádio, e muito trabalho home office, eu fugi um pouco das ruas até por receio de contrair Covid-19. E, por exemplo, quando você fala do Jornal Nacional, ou de qualquer outro jornal, né, que passe as reportagens, sabe o que mais me chocava? Quando as imagens mostravam aqueles caixões enfileirados, as covas abertas, sepultando, e todo dia, 3 vezes ao dia nos jornais, tome imagem de cemitério, imagem de covas, e porque o Covid. Gente, aquilo ali, se você tocar naquilo, você, me desculpe o termo, mas sua mente, seu psicológico vai pro beleléu. Então, eu busquei o que eu quero, né, acompanhar em termos de noticiário. Então, você vê as chamadas dos jornais do que é que vai ter, quero focar naquilo ali, tem algo que eu estou querendo ver muito, vou lá, assisto. Mas quando vem essa coisa do Covid, os cemitérios e tudo, eu busco fugir. Busco porque eu sei que aquilo não me faz bem. Então, você tem que ser seletivo com o que você quer assistir, com o que você quer ouvir das pessoas, né? Os filmes que você quer ver, as séries, como você mesmo citou. Então, o que eu quero abordar sobre Covid? Eu quero ficar vendo quantas pessoas morreram, como foram enterradas, que trocaram corpos, que isso, que aquilo. Não é isso que eu quero. Então, a gente tem que aprender a ser seletivo no que faz bem para a gente. É verdade. A gente tem que aprender a ser um pouco mais seletivo nas notícias que a gente quer ver, né, a verdade, e a gente procurar, né, como eu falei, gente, tirar um pouco o foco disso, a gente também fazer novas atividades, nos reinventar também. Por exemplo, eu vou citar uma experiência minha, nesse período de quarentena, eu fui aprender a cozinhar, né, porque isso ajuda muito, a gente procurar aprender novas habilidades também, né. Você já aprendeu a fazer o quê? Oi? Já aprendeu a cozinhar o quê? Rapaz, você acredita que eu aprendi a cozinhar arroz porque eu não sabia? Nossa, não acredito. Que isso?
Só sabia fazer o miojo e mesmo assim saía queimado o miojo até. Mas enfim, hoje eu consigo mais ter um pouco mais de habilidade, né? E a gente vai vivendo com o que a gente tem hoje. A gente não adianta a gente acelerar o tempo, né? O Não tempo presta para nada agora, né? o tempo corre naturalmente e a gente não percebe. As oportunidades surgem e a gente nem percebe porque a gente estamos presos ou no futuro ou no passado, Ou né? nos Então, problemas. ou nos problemas de hoje, o que não é tão indicado assim. E importante também que a pessoa procure ajuda também, né? Que sozinho a pessoa não dá conta. Isso eu digo com total experiência, né? Como profissional, que sozinho a pessoa não vai dar conta, porque tudo está surgindo muito intenso aí e nós, seres humanos, não somos doutrinados, não somos ensinados a conviver com tamanha intensidade. Olha, o Chico resolveu responder aqui para você, porque ele só dorme 1 hora por noite. Ele disse que trabalhou 18 anos à noite, tomou muito remédio para não dormir. E ele Hum, está agora, né? Isso tirou o sono dele e veio agora afetar ele. Então, ele não então consegue. você vê aí, né, o quão a gente pode, a gente tem que prestar atenção a isso na questão da automedicação, né, que faz muito mal, não a curto prazo, porque você não vai perceber. Isso faz mal a longo prazo. Por Verdade. exemplo, eu vou citar um exemplo bem contemporâneo, ivermectina. Hum. Ivermectina, pessoas comprando ivermectina. Cara, ivermectina custava, se eu não me engano, a caixa custava entre 9 e 10 reais. Eu encontrei a farmácia de ivermectina de 27, 39 reais, porque pessoas estavam procurando ivermectina porque elas achavam ou acham que a ivermectina ela é preventiva contra o coronavírus, sendo que essa informação a Organização Mundial da Saúde já desmentiu. Ela não tem nenhum efeito Uhum. sobre ivermectina. Minha mãe, coitada, até que ela comprou praticamente uma caixa de ivermectina e mandou todo mundo tomar. Eu não tomei, né? Porque eu falei para isso não surte efeito. E acabou que ivermectina aqui em casa tá sobrando, né? Porque depois que Meu surgiu Deus. aquela notícia de que ivermectina não tem qualquer efeito sobre o coronavírus, né? Aí as pessoas se arrependeram mesmo de ter comprado, né, a medicação. Então é interessante que a gente esteja atento a isso. Só vamos seguir recomendações É verdade. no qual a Organização Mundial da Saúde recomenda, né? A Cleonice Argolo está dizendo, um Jane muito esclarecedor. Está tirando todas as minhas dúvidas, mas não vou negar que ainda estou com muito medo. Normal, o Olha medo, aí, a Cleonice disse que está com medo. né, como eu te falei anteriormente aqui, o medo ele faz parte do ser humano. Se a gente não tivesse tanto, se a gente não tivesse a ansiedade instaurada em nós teríamos morrido já há muito tempo, porque a ansiedade ela chega a nos proteger em alguns casos, né? Porém, o que torna essa ansiedade elevada e tal, isso indica um transtorno de ansiedade. Mas o medo ele é natural do ser humano. Todos nós sentimos medos Tem um lado. em algum momento. Isso. Olha, eu sei que nosso bate-papo está muito bom, as pessoas estão, inclusive, chegando aqui. A produção já está aqui me sinalizando para a gente encerrar. O bom do Facebook é isso, que a gente pode passar de 1 hora e já passamos, né? Mas tem aqui, ó, a Dulcilene Nascimento está dizendo, eu comecei a fazer aula de Tai Chi Chuan e yoga. Passei a meditar mais, escrever meus sentimentos. São tantas possibilidades para vencer, né? Que bom, Ela, Dulcilene. ela, então ela entrou na minha mente, porque são essas atividades que eu sempre indico.
Não a questão de Tai Chi Chuan Yoga, mas eu sempre recomendo para a pessoa que está com transtorno de ansiedade. Primeiro, eu pergunto, como está a vida social dessa pessoa? Claro que em momentos de pandemia é impossível a gente ter vida social agora. Mas, enfim, você está fazendo alguma atividade física no momento? Não. Então, é importante que você faça. Faça uma corridinha de leve, uns 30 minutos. Faça yoga, faça, sei lá, karatê, judô, Cooper. Ou seja, qualquer atividade física é importante quando a gente fala de transtorno de ansiedade, porque vai fazer com que o nosso corpo descarregue toda essa carga, né, que a gente tem, e os pensamentos tendem a desacelerar também. Então é importante também que a gente escreva como estamos se sentindo. Não escrever no celular, mas você pegar mesmo papel, caneta, né? Eu prefiro caneta porque lápis, né, você pode apagar. Então, papel e caneta, escreve, né? Escreve, eu tô me sentindo assim, assim, assado, e aí depois você lê, justamente para você ver o que você concretizou ali naquele papel. Isso é muito importante no processo de tomada de consciência de nós mesmos. Nós precisamos entender como estamos naquele momento e como pensamos naquele momento para que a gente possa controlar essa ansiedade. Olha, eu teria mais perguntas para te fazer. 3 minutos agora só, 3 minutos? Ó, é bom deixar as pessoas conscientes, agradecer a Julimário também aqui, chegou na nossa live. Beijo, Julimário, para você. Obrigada. A Cleonice, Paula Vieira, já vi que Paula está muito ansiosa, porque ela quer saber, ela disse que é de Camaçari, está muito ansiosa. Depois desse isolamento, ela piorou, que é o que a gente já falou, ela quer saber o que ela deve fazer. Ele já deu a resposta aqui, Paulo, mas eu vejo que você, por 3 vezes, faz a mesma pergunta, ela está ansiosa, a gente tem que ajudar a Paula. Vamos ajudar. Mas é bom ficarmos atentos, porque a ansiedade, ela começa aquela ansiedade leve, depois ela vira um transtorno e ainda pode acarretar outros males. Quais seriam esses males? Por exemplo, a depressão. A ansiedade pode fazer com que a pessoa entre em um processo de depressão. Isso acontece muito, Jane, principalmente nos términos de relacionamento. Né? O que acontece? A pessoa acaba ficando mais ansiosa do que o normal, acaba não cuidando daquela ansiedade como deve, e aí ela começa a desenvolver um processo depressivo. Né? Então a gente tem que ter cuidado também com isso, porque o quanto antes a gente cuidar disso, melhor. Ok, Eduardo, eu acho que a gente pode conversar disso outras vezes, não só ansiedade, mas falar de outros males, né? Porque o comportamento humano, ele sofre várias alterações, e essa pandemia está fazendo isso com muita gente, com crianças, jovens, adultos, idosos, com todo mundo. Mas eu gostaria de agradecer sua participação hoje conosco, que você deixe uma mensagem para todo mundo que assistiu a nossa live, né, que está aí acompanhando, e que está, né, principalmente quem já pôde identificar que está com transtorno de ansiedade e que precisa de ajuda. Pronto. Eu quero também agradecer pelo espaço, né? É muito importante a gente esclarecer essa questão da ansiedade. Você falou aí no caso da pessoa identificar que ela está com transtorno, né? E isso quem faz somos nós profissionais. Então, se a pessoa está achando que ela está com dificuldade em lidar com alguma coisa, se ela está se sentindo mais ansiosa do que o normal, procure ajuda, né? Tem lá o site do Conselho Regional de Psicologia, o CRP 03, que eles têm uma lista, né, de locais, de profissionais que atendem aqui em Salvador. Se quiser também me procurar, me segue lá nas redes sociais, @psieduardo também. Então,
tô aqui para... @pseduardo no Instagram, @pseduardo no Instagram. E no Facebook tem? Não. Pronto. O Facebook não, só o Instagram mesmo. Tá joia, meu querido. Muito, muito obrigada. Espero que seja o início aí, né, de uma boa relação nossa e com nossos internautas. Sim, claro. Claro. No que você precisar, pode me chamar aí, que eu tô aqui a postos, ok? Olha, depois eu quero ser hipnotizada, viu? Pode deixar. Aí quem que vai fazer essa ponte aí é Cris também. Pronto. Cris que vai fazer essa ponte. Oi? A distância consegue hipnotizar? Consegue também. Você sabe que Cris também, ela já foi também hipnotizada, Cris? Ela vai me contar essa experiência, ela vai me contar. Mas tá bom, então. As pessoas ajuda nesse transtorno de ansiedade? E muito. Ajuda muito. Porque a hipnose ela é um tratamento mais eficaz. Não estou dizendo que é mais eficaz do que a psicoterapia, mas os resultados eles são mais imediatos. E até a questão do nosso amigo aí, que tem insônia, a gente pode também trabalhar a insônia através da hipnose também. Olha aí. Jefferson Silva também, Jane, minha pró linda, chegou por aqui. Eduardo, muito inteligente, especial, sensato. Valeu, Jefinho. Beijão para você. Suca Queiroz está dizendo, o entrevistador foi muito esclarecedor. Valeu, Suca. Olha aí, o pessoal gostou de você, viu? E a Jane está dizendo, eu acredito plenamente, para acalmar é bom, principalmente tocar um ótimo birimbau. Salve, Jane. A Jane é capoeirista, hoje é dia dos capoeiristas, né? Parabéns aí. Parabéns para a Jane também. É uma ótima atividade mesmo, tocar instrumentos musicais, nesse caso também o berimbau também, entrar numa roda de capoeira ajuda bastante. Não deixa de ser uma atividade física também. E ela está dizendo, o meu mestre Ismael recomenda uma boa aula lúdica de capoeira. Salve, sim, é importante isso. Olha, se tem mais alguém na live, eu não falei o nome, 1000 perdões, tá? Eu vou buscar responder a todo mundo, tá bom? E o nosso querido Eduardo também, depois a gente vai ver. Quer interagir com ele, @psi. Eduardo, @PSI Eduardo. Vocês colocam lá o que vocês acham. Tá bom? Vocês vão conversar com ele aí. Eduardo, beijo grande para você e as pessoas vão te seguir no Instagram, tá? Pronto, tá bom. É a psicoterapia e a hipnoterapia não vai ter ansiedade certa. Tá bom, então. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau. E para você na nossa live, meu abraço, meu carinho e sua ansiedade. Vamos, a partir de agora, focar nas coisas boas. O Covid tá aí? Tá. Você tem medo de pegar? Eu também tenho. Mas o que a gente vai ficar pensando nisso? Não, vamos pensar nas coisas boas, coisa que você gosta de fazer. Como é que você... Olha em sua casa, sua família, sua vida. Vamos cozinhar, que nem o Eduardo falou, ele aprendeu a fazer arroz. Eu não sabia, aprendi. A Cris diz que faz aqui é um... Vamos buscar coisas boas que podem levar a nossa autoestima e mandar a ansiedade para bem longe. Valeu, gente, uma ótima noite a todos e até a próxima live. Semana que vem a gente vai estar aqui falando de um tema muito interessante, que é... Meu Deus do céu, agora deu branco no tema da próxima semana. A gente vai trazer o Rafael Sá. Rafael, você estava aqui na live, sinaliza aí para mim. E a gente vai falar sobre a questão da violência. Muitas mulheres estão sofrendo violência agora dentro de casa. E não é só isso, tem um tema interessante. Ele me mandou, agora eu não recordo, mas a gente vai disparar o cardzinho. Tudo direitinho para você, vai ser um outro tema muito interessante para quem está sofrendo qualquer tipo de violência em casa, calado aí. E, pelo amor de Deus, violência nunca mais, nenhum tipo de violência é bom para ninguém. Tá? Deu um branco agora na minha mente, mas valeu. Não é ansiedade não, viu? É emoção de falar com você. Tá bom, muito obrigado também, tá? Tchau, tchau. Tchau, beijo grande.